Io sono rossonero. Io sono azzurro o partenopeo. Bene, come avete capito, oggi parliamo di calcio, ovvero fucibol. Esattamente. E benvenuti e benvenuti e benvenute a um novo vídeo di Parla com Noi, o canal onde você pode aprender italiano de forma descontraída e com conteúdos autênticos. L'associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan o semplicemente Milan, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio. Fondato nel 1899 da un gruppo di inglesi e italiani, è uno dei club più antichi d'Italia, nonché uno dei più blasonati al mondo e con maggior tradizione sportiva. Indossa una divisa a strisce verticali di colore rosso e nero, da cui il soprannome Rossoneri. Dal 1926 disputa le partite interne nello stadio San Siro, costruito dall'allora presidente del Milan Piero Pirelli. Invece, la società sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana della città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano. Il club venne fondato nel 1926 e il colore sociale è l'azzurro, mentre la mascotte è l'asino, originariamente un cavallo inalberato. Gioca le partite interne allo stadio Diego Armando Maradona, già Stadio San Paolo, inaugurato nel 1959. Bene. Bem, como vocês viram, vamos falar de futebol e acabamos de ler para vocês algumas linhas que foram extraídas das páginas de Wikipedia dos respectivos times, Milan e Napoli. Mm? Então, hoje o assunto vai ser divertido, vai ser polêmico, vai ser. Como vai ser, Giovanni? Dinâmico, né? A gente Dinâmico. pode dizer. Vamos começar com uma coisa, dizendo essa coisa muito importante, que assim como no Brasil, né, il calcio, o futebol, na Itália é o esporte, né, que é mais seguido, até acredito mais praticado. Então, em todas, né, as famílias, em todas as casas, todas as pessoas têm uma fé, né, uma fé calcistica, uma fede calcistica. Óbvio. E aqui será interessante, inclusive convidamos você a fazer algumas perguntas, caso você tiverem, sobre essa duas crenças, né, diferentes. Io, Giovanni, tifo per il Napoli, un time do sul da Itália, e o Gualtiero para o Milan, né, das equipes mais ganhadoras, né, do futebol italiano e mundial até, né? Então, Exatamente. E como vocês sabem, os apaixonados sabem melhor, talvez, a Itália, o italiano é a única, se não me engano, língua que tem esse nome para esse esporte, né? è Calcio. vero, eh? As outras, Nunca pensei, mas é todas vero. são, derivam do inglês, né? Futebol. E, É, inclusive, calcio quer dizer chute, né? Se a gente traduzir em português. Então, exatamente, né? Dal verbo calciare. calciare. Antes Então, do ano vivo, Gualtiero, se posso, como? a pergunta que queremos fazer para vocês é: vocês, para quem torce? Tu, per chi fai il tifo no Brasil, claramente, e ti piace qualche squadra italiana? Você gosta de algum time italiano? Se sim ou não, de qualquer forma, comenta, deixa um comentário e vamos conversar sobre isso. Vamos descobrir, porque sabemos que tem uma grande conexão. Da outra vez falamos de outro tipo de conexão Itália-Brasil, aqui estamos falando de outra conexão importante Itália-Brasil no mundo do futebol. E vou contar uma curiosidade que nem Giovanni talvez sabia, Mamma que mia, cos'è? quando era criança, meu primeiro time foi o Napoli. Oh, ecco, e o que É, aconteceu depois? Por que você foi in una nessa direção Eu errada? bati a cabeça e não, brincadeira. As razões são simples. Quando era criança, no fim da década de 80, tinha um certo senhor jogando no Napoli, Giovanni, Talvez você eu lembra? conheça.
Quem é? Quem é? De quem estamos falando? Guido, stiamo parlando di Diego Armando Maradona, O Rei de Nápoles, me engano? e di Napoli. Inclusive, essa camiseta que eu tenho agora, não dá para ver, talvez tenha um Ah, é sponsor aquela lá, da época, né? exatamente, que era daquela época, exatamente. Mas continua a sua história, vai. No, então, eu torcia para o Napoli justamente porque o Napoli ganhava tudo e tinha Maradona em campo que jogava como ninguém. E depois não lembro. Ah, não, depois foi simples assim. O Milan começou a ganhar. O Milan começou a ganhar, chegaram Ah, os holandeses, os famosos holandeses, Van Basten, Gullit, Rijkaard. O Milan começou a ganhar quase tudo e fiquei torcendo e daí mantive essa você tradição. manteve nessa essa fé. Então, você ia, né, pelo menos no passado, dove buttava il vento, no? Onde o vento batia. Mas vou pegar essa história aqui do quarteiro só para fazer uma pequena parêntese sobre exatamente o Diego Armando Maradona. Talvez alguém de vocês sabe, né? No ano, 2 anos atrás, o Napoli conseguiu ganhar o Scudetto, né? Que seria a competição, né? A Serie A italiana, após 33 anos, ou seja, muito tempo. A cidade foi realmente assim, foi uma grande festa, né? A gente conseguiu ganhar esse scudetto assim com grande paixão, né? E o Maradona, apesar que ele já faleceu, ele está presente ainda hoje. Claro, até antes, né, do scudetto. Para qualquer pessoa que for para Nápoles, você vai ver que ele é o cara, né? Ele é um deus lá, tem vários murales, né? Enfim, foto, chamariz dele em toda a cidade. Quando a gente ganhou, foi realmente quase uma homenagem, né? Que a gente fez para ele. Foi uma pena que ele não conseguiu ver isso, exatamente, mas esse é só, E não, eu sei que aqui estamos no Brasil, então não vou falar muito do Diego Armando Maradona. não, não, é. Mas de fato, eu fui para Nápoles, eu, bem, sei bem, conheço bem essa história, mas fui para Nápoles e vi que é impressionante a fé que tem ainda hoje. E pouco tempo atrás, o Napoli mudou o nome do próprio estádio, que Sì, agora é coisa única no mundo, num país, um estádio de um time importante dedicado a uma pessoa de outro país. É uma realmente, coisa realmente única, né? Tá bizarro, né? vocês entenderem a paixão que tem. E deixa eu falar mais uma coisa, já que estamos num canal de língua italiana, corrigir um erro típico aqui no Brasil. O time do Napoli, se não me engano, azzurri, vocês utilizam essa palavra, é a mesma palavra que se deveria utilizar para chamar os jogadores da seleção italiana. Então, a azzurra que vocês gostam muito de dizer não existe, tá? Errore. Essa é uma novidade para vocês. Porque vejo ainda hoje que os comentaristas na TV chamam o time de azzurra, azzurra. Não, não existe. Só os jogadores se chamam gli azzurri. Exatamente. E aproveitando, agora a gente falou um pouco do Napoli, que não é um time assim, vamos dizer, tão blasonado, tão importante como o Milan, né? Só lembrando, o Napoli só conseguiu ganhar três scudetti, ou seja, comparado com o Milan é nada. E vamos falando um pouco mais, né, sobre o Milan, que também tem um chamariz muito forte com jogadores brasileiros, né? Foi quase uma colônia, vamos dizer, Pois de é, brasileiros. muitos, né? Muitos vieram, mas em geral, o Milan, bom, posso citar alguns, Cafu, Ronaldinho, Kaká, por um curto período passou também o Ronaldo Fenômeno, Nossa, e mais, que agora não vou lembrar. É, mas em geral, o futebol italiano, o calcio, sempre teve uma grande interesse, uma grande paixão pelos jogadores brasileiros. E sempre vieram, devo dizer, bons jogadores, né? uhum. Sim, Nunca. sim, eu concordo. No Napoli a gente teve um pouco mais essa paixão com os argentinos, mas só complementando, na época de Maradona a gente teve o grandíssimo Antonio Careca, que ainda hoje é uma pessoa muito amada e respeitada, assim como alemão.
que foi os três, né, com Maradona foram três ídolos maiores, né, daquela época. Então, o futebol brasileiro em Nápoles também tem uma relevância muito, muito grande, né? Uhum. Bem, tá certo isso. Mas agora vamos falar de rivalidades, Sim, Giovanni. sim. Entriamo É, nel vivo. entriamo isso, vamos brigare un pochino, litighiamo un po', ci prendiamo in giro. Giovanni, quali sono le maggiori rivali del Napoli? Bella domanda. Allora, la, la rivalità più grande che abbiamo a Napoli, senza ombra di dubbio, è la Juventus, è contro la Juventus, che un poco identifica, né, a gente pode dizer, essa diferença entre o sul e o norte, né, essa rivalidade, né, que a gente mais ou menos sempre ouve, né? Inclusive, para quem não viu o nosso vídeo sobre l'Unità d'Italia, que a gente publicou a semana atrasada, passada, por favor, vai lá e assista, que é muito interessante. Então, Juventus, rivalidade número um, isso você percebe também na cidade, a gente gosta de brincar muito, né, com isso. Depois eu diria Internacional de Milão, né, Inter, e também Roma. Eu diria que essas três eu colocaria nas top três, né, das rivalidades. E o Milan? É o Milan. O Milan não sei se chega a ter uma top 3. Com certeza tem uma top 2, que é muito subjetiva, né? Depende muito. Eu cresci numa família de Juventini e eu, a ovelha negra, único milanista. Então, talvez para mim a maior rival seja ainda a Juventus. Aqui, prestem atenção, brasileiros, não é Juventus, mas é Juventus, Juventus. Uhum, A J, né, se pronuncia como uma I simples. uhum. E a outra grande rivalidade inevitável é o derby de Milão com a Internacional. Eu, pessoalmente, sinto mais a rivalidade com a Juventus. Mesmo assim, o derby de Milão é algo único e importante. É Um terceiro time rival, sabe que eu não sei se eu acho outro Talvez time. Roma também, que acha? Talvez. Roma, sim, lógico, os grandes times, Lazio, Roma, o próprio Napoli, Aham. porém nunca teve grandes. Talvez acho que teve alguns incidentes com torcedores do Napoli, se não me engano, alguns Uhum. anos atrás. Sì, Mas eu acho que as principais são Juventus e das Inter, duas. Uhum, né? exatamente. Bom, e agora passando das rivalidades, né, de squadre italiane, não podemos não falar também um pouco sobre la nazionale, né, gli azzurri che a gente nominou antes. Perché no anno 1994, né, agora todo mundo já sabe do que estou falando, teve algo não tão legal para nós, né, per noi, mas para os brasileiros acho que foi um dia, um momento inesquecível, né? Stiamo parlando chiaramente del Mondiale negli Stati Uniti del 1994. Eu não sei você, Gualtiero, mas acredito que sim, eu ainda tenho impressa na minha memória aquele calcio di rigore che o Roberto Baggio errou, né? Pois é, pois Foi um é. momento muito triste, impactante, mas quero dizer isso, apesar disso, eu acho que o Roberto Baggio nunca foi assim criticado para isso, né? Ele voltou para a Itália assim, mas continuou sendo um grande ídolo, né? Inclusive ele jogou, né, no Milão, né, Jogou, para. jogou no Milan, jogou um pouquinho, no fim da Uhum. carreira, um pouquinho jogou. Sim, sim, exatamente. E o que E você então, acha? Uhum. sim, foi um momento impactante. Acho sobretudo que a gente era criança, eu tinha 11 anos e acredito você também, Giovanni, se não Sim, me engano. Então exatamente. foi um momento, né, marcante da nossa vida. Agora não me lembro exatamente onde eu estava quando assisti essa final, provavelmente em casa com a Em família. casa, assim, Mas, aquele. enfim, aquele erro do Roberto Baggio, errou também outro milanista, se não me engano, Massaro. Errou. Sim, Então, tipo, meu coração estava despedaçado, devo dizer, porque
Sim. Então, mas foi um belo jogo, uma bela rivalidade, e ainda hoje é uma bela rivalidade. A Itália ganhou quantos campeonatos, Giovanni? Quattro. Quattro. Quattro campionati del mondo, il Brasile 5, ma stiamo Estamos chegando, gente. chegando. Peraí, peraí. Se a gente conseguir se qualificar, né? É, Olha, é pois é, um dia a mondiale. gente chega lá. Exatamente. E E, vamos falar um e- pouco se tem similaridades, diferenças com a torcida no Brasil, né? Há também a presença no estádio das pessoas. Alguns nomes, algumas palavras também importantes dentro do estádio. Giovanni, Sì, você quer falar sì. alguma coisa? Allora, vamos começar, eu acho, um pouco do estádio em si, né? Cada área, assim como aqui no Brasil, tem um próprio nome. Por exemplo, as áreas mais quentes, né? Quando a gente fala de tifosi, dos torcedores, a gente chama de curve. Por exemplo, em Nápoles a gente tem a curva A e a curva B, que são dois tipos de torcedores, né? Tipo não, mas dois fações, vamos dizer assim, né? Cada um com algum tipo, né, de diferença, mas que é a torcida più calda, aquela mais quente, né? Acredito, em Milão tem o mesmo nome ou tem dois tipos de curva diferentes, se você se lembra? Agora, os nomes das curvas não me lembro. Tem os nomes das torcidas organizadas, né? Uhum. Brigate Rossonere, agora não me lembro o nome da outra torcida organizada, mas então le Uhum. tifoserie, mas é sempre assim, né? Dos dois lados, Os nomes, né? Uhum. nelle due curve normalmente tem a torcida mais quente. Na La Itália, passione. ainda utilizamos a palavra ultras para definir as Bravo. pessoas, né, mais animadas dentro do Sì, estádio. sì, 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 un po' E così. os nomes das outras partes do estádio, Giovanni? Sì, allora abbiamo le tribune, che generalmente sono as áreas mais VIP, né? A gente pode dizer, inclusive tem a tribuna stampa, onde ficam os jornalistas, as pessoas que comentam o jogo, e também as pessoas, como a gente estava falando, mais poderosas. Geralmente é onde a gente vê, talvez, i presidenti delle squadre, né? Ou, enfim, as pessoas que trabalham, né, dentro da equipe. Mas também temos le tribune, che, no, scusa, distinti, che perlomeno in Napoli, talvez tenha alguma diferença, mas acredito também em Milano, que são lugares assim, que ficam assim, não claramente não na parte das curvas, mas na parte centrais, tá? Então a gente vai ver o jogo exatamente dessa direção, que são lugares intermediários, ou seja, não são aqueles mais VIP, mas também não aquele mais dos torcedores. Pois é, popular. E acredito que tem outros lugares chamados de anelli, que sejam aqueles bem nas laterais, O in cima, no? Também, que em dão cima, a isso. volta Uhum. no estádio, certo? Uhum. E depois vamos falar mais algumas palavras. L'arbitro, que é Ah, claro também em português. Il guardaline, scusatemi, il guardaline, que é o minho com a bandeirinha. ah. E o que temos Linha, né? ainda? Credo, em português. Uhum. A final de 94 acabou aos pênaltis, que em italiano se chamam, Giovanni? Calcio di rigore, o calci, né? Se for os pênaltis mesmo, exatamente. No E que plural. acontece? Aquela falta, né, que vem chamada quando um jogador é mais para frente, né, dos outros, como é que a gente chama? Português. Essa é importante, é fuori gioco, fuori gioco. Fuori Essa gioco. também é clara em português. Exatamente. Depois temos a panchina, onde ficam Sim. le riserve, as reservas. Os E bancos, né, acredito. temos Uhum. mais uma palavra, vamos fazer uma pergunta para o nosso Quiz. público. Uhum. Sim, Como se diz em italiano escanteio? Se bella você domanda. sabe, escreva nos comentários e vamos ver quem sabe como se diz essa palavra em Esatto, italiano. esattamente. Escanteio. Muito bom. Bom, pessoal, fechando aqui, acreditamos de novo, né? Pensiamo che il calcio sia lo sport numero uno
in Italia. E claramente, apesar, né, das nossas fés, dalle nostre fedi differenti, a gente sempre lembra che futebol, calcio é um jogo, né? Então, assim, tudo que a gente vê talvez na televisão de um pouco mais forte, né, de brigas, às vezes até violência, é claramente algo que nada, que não pertence, né, a esse esporte que a gente acha tão lindo. E apesar das eu ser uma pessoa, né, que tifo, que torço para um time do Sul, é o quartiere, né, do Norte, assim, a gente está aqui discutendo tranquilamente, né? Então, Ma esse é um sì. convite para lembrar, né, de deixar tudo que é além do esporte fora, né? Pois é. Exatamente. Pois é, Uhum. eu acho que também Itália e Brasil têm muito em comum desse ponto de vista. São esportes populares, a presença no estádio de famílias, de jovens, sobretudo, obviamente de jovens, mas também de pessoas de idade. Meu tio ainda hoje frequenta o estádio do Torino Ah, e assiste os jogos, a família inteira, na verdade, assiste ah, o uhum. jogo do time de lá. E acreditamos que Itália e Brasil têm muito a ver, muito em comum, Tantissimo. também nesse ponto de vista, nesse aspecto. Sicuramente, sicuramente. Então, não esqueça de deixar os comentários que a gente perguntou para vocês. Se tiverem alguma dúvida também sobre algum time, né, alguma squadra na Itália, por favor, também compartilha. E quem sabe o ano que vem, se não me engano, né, vai ter i mondiali, né? Uhum. Bom, se a Itália se qualificar, quem sabe Conseguir, Itália e Brasília poderiam se encontrar, né? quem sabe, aí vamos comentar o jogo ao vivo, talvez. Ah, sì, sì. Bene, allora ci vediamo al prossimo video di Parla con noi. A Gra- presto, Grazie mille a tutti e a presto, alla alla prossima puntata. prossima. Un abbraccio. Ciao, Ciao, ciao. ciao, Forza ciao. Napoli, mi raccomando. Forza Milan!